é que se dá a multiplicação dos vírus, a replicação desses vírus? Bom, esses vírus, como eu já falei, o ácido nucleico deles tem poucos genes, diferente do ácido nucleico de células, de organismos celulares. Nesse caso aqui, ó, a proteína codificadora deles, eles vão precisar, no ácido nucleico deles, eles vão precisar de estruturas, de genes para codificar o capsídeo. Então, são proteínas virais que vão codificar o capsídeo, e eles vão ter proteínas virais que vão produzir enzimas. Aqui, ó, esse azulzinho é a parte, aqui, desculpa, essa daqui é a parte que produz enzimas para serem utilizadas durante o ciclo do vírus, porque a gente precisa lembrar que a célula produz enzima para ela própria. Ela não tem enzima para multiplicar o vírus. Então, quem faz isso é o vírus quando ele se acopla no material genético da célula. E no caso aqui, eu tenho também proteínas do envelope viral para produzir as espículas do envelope viral ou as estruturas do envelope viral que vão se acoplar na célula hospedeira. Tá? Detalhe, essa estrutura aqui de genes que copia as enzimas para a replicação viral, ela só está ativa caso o vírus esteja dentro da célula. Se ele estiver na forma de vírus fora da célula, ela não está ativa. As enzimas, elas são virais, elas estão praticamente envolvidas só com a replicação do vírus e o processamento do ácido nucleico viral. Ela também faz com que enzimas da própria célula hospedeira trabalhem para ela. Como? Sintetizando proteínas, utilizando os ribossomos daquela célula, utilizando o RNA transportador e produzindo energia para o vírus. Essa síntese de proteínas, ela vai ser sintetizada. A célula para de produzir proteína para ela e passa a produzir proteína só para o próprio vírus, tá? E também as enzimas virais. Então, ela vai utilizar o aparato da célula hospedeira para produzir estruturas para o vírus, e também as enzimas virais serão produzidas a partir do material genético para a replicação do vírus, tá? Aqui a gente tem, de uma maneira bem simplificada, o vírus entrando aqui dentro da célula, ele está fazendo a replicação do material genético deles aqui e produzindo, seria uma continuação dessa imagem, e ele está produzindo aqui proteínas para ele próprio. Daí ele vai utilizar o aparato aqui do complexo, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, para ir montando novas estruturas virais e lançando esses novos vírus para fora da célula a partir dessa replicação. Bom, os vírus, eles têm dois tipos de ciclos. O ciclo lítico, que é aquele ciclo onde eu provoco a morte da célula hospedeira, e o ciclo lisogênico, que é aquele que a célula hospedeira continua viva. Então, no ciclo lítico, para sair as partículas virais, eu vou romper a célula, e no ciclo lisogênico, as células vão ser liberadas para fora a partir do complexo Golgi sem desmontar aquela célula, sem lisar a célula. Então, nesse exemplo aqui que a gente está vendo aqui do lado, ó, os vírus estão sendo liberados pela membrana plasmática sem romper a célula. Portanto, esse daqui seria um ciclo lisogênico, tá? Independente do tipo de ciclo que os vírus apresentem, eles basicamente estão envolvidos em 5 etapas. Desenvolvem-se em 5 etapas. Aqui a gente tem uma imagem do ciclo lítico e aqui a gente tem uma imagem do ciclo lisogênico, que é, inclusive, um pouco mais lento do que o ciclo lítico. Esses 5 estágios são aderência, ou adsorção, ou ancoragem. Esses 3 nomes estão certos. A aderência, adsorção ou ancoragem é quando o vírus colide com a célula hospedeira e se adere à membrana plasmática, tá? Então, é quando ele está se acoplando à membrana plasmática. Na penetração,
Nesse tipo de situação, o sítio de aderência do vírus, ele se ancora aos sítios receptores da membrana celular. Então, é como se fosse um complemento. Ele consegue produzir proteínas que complementam e fazem essa ancoragem. Na penetração, ocorre a injeção do material dentro da célula, o material genético dentro da célula. Então, a gente está vendo aqui o material genético entrando dentro da célula e, normalmente, o capsídeo fica de fora da célula. Ele não entra. Ocorre de, às vezes, ele entrar, mas o mais comum é dele ficar fora da célula, tá? A biossíntese é nesse momento, já no citoplasma da célula hospedeira, que ocorre a produção do ácido nucleico das proteínas virais. Então, aqui, o capsídeo, caso ele tenha entrado, ele é desnudado, ele é destruído para liberar o ácido nucleico do vírus. Caso ele já esteja só o ácido nucleico, então vai começar uma produção de mais ácidos nucleicos para o vírus. Para isso, o que o vírus faz? Ele destrói o RNA da célula, as enzimas virais vão destruir o RNA da célula, e este RNA que vai sobrar ali é um RNA que vai trabalhar exclusivamente para o vírus. A partir disso, os ribossomos, eles vão produzir as enzimas e os aminoácidos. Os ribossomos, eles produzem enzimas, e os aminoácidos que estão ali na célula, eles vão ser utilizados exclusivamente para a produção viral. Então, agora, a célula está trabalhando completamente para o vírus, tá? Caso seja um DNA, ele pode se acoplar, inclusive, no DNA da célula viral. Existe ainda, nessa parte de biossíntese, um período que a gente chama de período de eclipse. O que seria esse período de eclipse? O vírus ainda não está formado, ele não está ainda conseguindo fazer com que a célula esteja infectada e ele não é detectado. Os seus Olá, componentes... peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Os seus componentes, eles estão sendo formados isoladamente dentro da célula, mas a célula ainda não está apresentando o vírus, tá? Inclusive, pode acontecer de doenças que são feitas, a detecção delas, de partículas virais no sangue ou em outros fluidos do corpo, elas não sejam detectadas nesse período, justamente porque o vírus ainda está em montagem dentro da célula. A maturação é quando ocorre aqui, ou a morfogênese, é quando vai ocorrer a união entre o capsídeo e o material genético, formando as novas partículas virais. Então, agora o material genético ele entra dentro do capsídeo e o vírus está quase pronto. Ele está em processo de maturação. Por último, o vírus é liberado a partir da membrana plasmática da célula. O vírus é liberado, podendo levar um pedaço dessa membrana plasmática da célula, formando o envelope, ou ocorre a lise da célula, ocorre o rompimento da membrana plasmática da célula, liberando essas partículas virais. Normalmente, essas partículas virais que acabaram de ser liberadas,
elas começam a infectar células ali na proximidade e o ciclo se reinicia. Todo esse processo acontece de novo dentro das células que estão sendo infectadas. Só uma diferença entre o ciclo lítico e o lisogênico, que pode acontecer, vou até voltar nessa imagem, é que em algumas situações, o ciclo lítico, assim que ocorre a infecção, ele já domina a célula e promove a infecção e muitas vezes a lise aqui da célula. No caso do ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele pode simplesmente se acoplar no material genético da célula e ficar lá acoplado. À medida que a célula vai se multiplicando, ela vai multiplicando também o número de células infectadas pelo material genético do vírus. E aí, quando o vírus sai desse período de latência, várias células conseguem trabalhar para aquele vírus, para que ele infecte o maior número de células possíveis, que ele produza o maior número de partículas virais possíveis. No caso do DNA ser acoplado na célula hospedeira, como ocorre aqui no ciclo lisogênico, na lisogenia desses ciclos, isso pode provocar a mutação da célula. Tá? A célula pode se modificar e isso vai promover a multiplicação de células que sofreram mutação. Ok? Inclusive, nós vamos ver que isso aí é utilizado na importância dos vírus. No caso de vírus de RNA e de DNA, eles são, normalmente, existe uma diferencinha entre a multiplicação de fagos e a multiplicação de vírus de células animal e vegetal. Tá? No caso dos fagos, o sítio de ancoragem são membranas no caso de vírus, como os fagos e os vírus de RNA e DNA, eles podem ter uma diferença aí na reprodução. No caso dos vírus de animais e vegetais, o sítio de ancoragem vai ser entre o envelope e a proteína da célula, e não entre o capsídeo e a proteína da célula. O capsídeo, ele pode penetrar, sem ser só material genético, ele vai penetrar o capsídeo inteiro, igual a gente está vendo. Observa que aqui, ó, a gente está vendo só o material genético sendo introduzido, porque isso daqui é um fago. No caso de vírus animais, a gente vê o capsídeo inteiro entrando na célula, tá? Quando ocorre a dissolução do capsídeo, as enzimas do capsídeo, ocorre uma remoção enzimática das proteínas do capsídeo, então são enzimas que vão destruir essa proteína. A biossíntese, ela geralmente não acontece no citoplasma, e sim no núcleo da célula. Aqui, no caso dos fagos, precisa ser no citoplasma, uma vez que as células procariontes não têm núcleo, tá? Ela pode ocorrer latência, ou seja, o material genético fica lá acoplado ao material genético da célula por muito tempo. Isso vai promover infecções lentas, uma vez que vai ocorrer a multiplicação dessas células, ou mesmo cânceres, por causa das mutações causadas nas células. Ocorre a liberação por brotamento ou por lise. No caso da lise, vão soltar vírus que não são envelopados, e no caso de brotamento, aqui a gente solta vírus já envelopados, tá? Vírus que têm envelope, que são formados por envelope. Nos vírus de DNA, ele se multiplica no citoplasma. Porém, o RNA mensageiro, que é aquele que vai produzir o RNA mensageiro, que é aquele que vai produzir o capsídeo, as proteínas para o capsídeo, ele é diferente do RNA viral. O RNA mensageiro, que vai produzir as proteínas do capsídeo, ele vai ser diferente do RNA genômico viral. Esse RNA genômico viral é aquele que vai se acoplar no DNA da célula, justamente para produzir novos materiais genéticos. Esses vírus, geralmente, são os retrovírus. O que vai acontecer? Ele tem, normalmente, numa célula normal, em vírus de DNA, a sequência da produção do material genético
é de DNA, produz um RNA e, a partir disso, as proteínas são codificadas. No caso dos retrovírus, o RNA ele vai produzir uma molécula de DNA. A partir desse DNA, por causa da transcriptase reversa, ele vai produzir um outro RNA que não é aquele que entrou dentro da célula, e só a partir desse RNA ele começa a produzir as proteínas virais. Tá? Inclusive, eles são mais difíceis de combater justamente porque, neste processo, podem ocorrer mutações que são benéficas para o vírus, fazendo com que eles sejam muito mais complicados de se combater do que os vírus de DNA. É o caso do retrovírus, da AIDS, por exemplo, onde, a partir do momento em que se descobre uma vacina ou algo que consiga combater esse retrovírus, se ele sofrer uma modificação, essa vacina não tem eficácia mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!